Hoje é dia de comemoração, segunda-feira, tem alguém completando 30 anos aqui, hein? É você, Vandim? Não sou eu. É você, Malheiros? Não sou eu. Também não. É o Plano Real, ele Parabéns mesmo, pra você. Quem não sabe, o Plano Real a gente conhece pela moeda, né? Pela moeda real que veio após o Cruzeiro, né? Que foi uma moeda extremamente inflacionária. Quem pegou essa época aí tem mais de 30 anos lembra o quão ruim era. E o Plano Real hoje comemora 30 anos, né? A gente teve ali o lançamento em 1º de julho de 94. E nessa época tiveram várias mudanças que depois, durante o programa, a gente vai falar aqui, né? A gente teve a implementação da teoria do tripé macroeconômico, a gente teve privatização da Vale, da finada Telebrás, quem lembra aí de orelhões com a Telebrás na época. A gente teve um monte de mudanças, criação do CPMF ali, imposto sobre cheque, todo mundo utilizava cheque, então era um imposto que afetou todo mundo. Então o Fernando Henrique na época fez com a equipe econômica, fez essas mudanças e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso durante o programa. Além disso, a gente tem outras notícias, né? Nós temos aí atividade na China que entrou, atividade industrial que entrou em retração pelo 2º mês consecutivo e isso preocupa bastante, né? Porque a China é esse motor da economia mundial. Temos também aqui, como notícias, eleições na França, onde o Macron, como a gente já estava esperando, perdeu, mas perdeu em 3º colocado no parlamento, né? E aí a gente vai falar sobre isso, o quanto que isso impacta, apesar da direita ganhar a eleição, não ganhou com a maioria do parlamento, como algumas pessoas esperavam. A gente também tem as brusinhas da Shopee, né? Ficando mais caras agora com o anúncio de uma nova implementação do presidente Lula. E também a gente tem a Equatorial, que agora vai ser acionista de referência da Sabesp. E outras notícias também que a gente vai falar aqui no seu Suco Matinal, que é esse programa compiladinho onde você começa a semana, segunda-feira, já conseguindo ter todas as notícias importantes para parecer ainda mais inteligente do que você é. Ao meu lado aqui, como sempre e como nunca às vezes, Matheus Malheiros. Bom dia, pessoal. Sou o Matheus, consultor da UVP Capital. Vocês podem me acompanhar no Instagram também, @eumatheusmalheiros. Vai estar aqui na descrição. Olha só, já querendo ganhar seguidor no início do... Mas é Nem claro. falou nada, já quer seguidor no início do programa. Isso é o que dá voz pra galera. Trabalho fácil, né? Trabalho Matheus, fácil, nem mostrou do que é capaz ainda aqui. E também ao meu lado aqui o bastião da seguridade, da estabilidade, do mercado financeiro ocidental, ele, Manuel Neto. Aqui, bom dia, senhoras e senhores. Estamos aí com mais uma semana. Vai ser uma semana um pouquinho mais arrefecida, né? Porque tem feriado lá nos Estados Unidos, então... E Eurocopa. Eurocopa, muito importante. E Hoje, a Copa 1 hora América tem um que vocês não jogão, estão hein? falando. É detalhes, né, Matheus? Isso é depois do expediente, a gente não vai ficar falando muito disso. É a síndrome de vira-lata. O brasileiro tá na Copa América e quer ver a Eurocopa. O que é isso? Mas que isso, Matheus? Você gosta de jogo de qualidade ou não? Que isso? Rapaz, que isso? Então esse cheio. E também ao nosso lado aqui a voz secreta, oculta do mercado, porque já dizia Dilma atrás de toda figura oculta existe um cachorro. Eu já nem lembro a frase direito. Vandinho dos drones. Meu nome é Evander, né? Pros íntimos e Vandinho. Pra quem não me conhece. É isso, boa segunda-feira a todos. Vamos aí pra mais um Soco Matinal. Vamos lá. E a principal notícia também, você aí que assistiu Alex Poatan Pereira nocauteando o Jiri Prochazka ontem no 303 no UFC. Mais uma vez vendo um brasileiro ganhando de um gringo, começando a segunda-feira com um sorrisão no rosto. Parabéns aí, Alex Poatan Pereira, nosso índio brasileiro. Poatan. Chama, Poatan. E vamos aí então com os índices, porque esse é um programa de tradição, a gente sempre começa com os índices, porém, se o Malheiros não conseguir falar os índices em 26 segundos, porque os índices estão aqui na descrição do YouTube, vocês conseguem lendo, né? E a última vez ele levou 4 minutos para ler os índices que todo mundo já consegue ler. Então, a campanha é o seguinte, Matheus. Se você conseguir ler em 26 segundos, você fica. Se não, o Douglinhas volta. Campanha aí, volta Douglinhas, que então, o Douglinhas vamos lá. consegue ler mais rápido. Eu vou cronometrar isso aqui também, hein? Então manda bala. Chama, Poatan. Nos Estados Unidos, o mercado tá inteiro verde. Ásia e Pacífico também mercado verde. Na Europa também mercado subindo, com destaque para a França, subindo aí pós-eleições. E Itália subindo 2%, mais que a França por ter sido eliminada da Eurocopa. Os italianos vão ter que prestar atenção no trabalho ao invés do futebol. Commodities, petróleo subindo, Brent, WTI, minério de ferro subindo, Bitcoin subindo e no nosso querido Boletim Focus, IPCA subindo e dólar também subindo, que já não é tão bom. Aí não, tava tudo bem. Só mercado subindo. Deu tempo. Deu tempo? Deu tempo. Douglinhas, na próxima.
Mas Sim. se quiserem o Douglinhas aí, voltem a campanha. Volta o Douglinhas que a gente volta o Douglinhas aí. Quem é time Malheiros, quem é time Douglinhas Faz aí no campanha não, comentário. pessoal, por favor, tenho quanto pra pagar. Obrigado. Então vamos lá, ó. Começando as notícias internacionais, a gente começa aí com a atividade industrial na China, né? A gente teve a segundo mês com retração, no mês de maio a gente já teve um resultado negativo e agora também no mês de junho. E aí, Manuel? O que a gente tem hoje um indicador que chama PMI, a gente até falou isso há algumas semanas atrás, que é um índice que pega ali basicamente o índice geral de compra dos gerentes na parte de indústria, e quando esse índice está abaixo de 50, está demonstrando que tem ali uma retração na economia. E pelo segundo mês consecutivo aí a China demonstrou dados aí de retração. E demonstrou aí um dado de 49,5, nada muito fora do que o mercado já estava esperando. Isso é basicamente devido ali à atividade da imobiliária da China está em retração. A demanda interna está bem arrefecida também, mesmo com o pacote econômico que a China divulgou aí nos últimos 6 meses, só que não gerou muita assertividade aí na fomentação da economia. Então isso é algo aí que o mercado vai estar de olho. Provavelmente ali na próxima reunião do PCC, né, do Partido Comunista Chinês ali, não o nosso PCC nacional, o nosso querido chinês ali, vai ter uma reunião do dia 15 ao dia 19 de julho, onde provavelmente vai ter mais um pacote econômico. Provavelmente não vai ter muitas mudanças sobre esse pacote, mas é esperado ali que tente fomentar um pouco mais aí a economia chinesa. É isso aí. No mercado internacional também nós temos o resultado do primeiro turno das eleições na França, né, para o parlamento. Então a gente já esperava que o Emmanuel Macron, para os mais íntimos aqui do programa, o Manu, né, a gente esperava que o Manu tivesse perdido, né, mas ele perdeu em terceiro colocado, né, mesmo sendo o atual presidente da França, ele perde aí a maioria do parlamento em terceiro, né. E olha que engraçado, cara, a Reunião Nacional, que é o partido de direita que hoje quase conseguiu a maioria no Congresso, né, no Parlamento Europeu, talvez consiga a maioria. E quando vocês entenderem essa notícia, como que vocês vão perceber? Existe na França uma diferença da eleição brasileira, onde o parlamento, que são os deputados, eles também são eleitos em maioria no segundo turno. Então, quem ganhou em primeiro turno já ocupa suas cadeiras, porém, em alguns distritos que houveram, um dos deputados não ganhou com mais de 50% dos votos, vai ter uma segunda eleição, da mesma forma que acontece para presidente aqui no Brasil, só que para todos os deputados. Então, a Reunião Nacional, que é esse partido que está conseguindo ganhar quase a maioria no Parlamento Europeu, né, que é esse partido de direita, ele ainda talvez consiga a maioria através de um segundo turno. Isso mesmo, um segundo turno para deputado mesmo. Então existe essa diferença, né? E aí o mercado reagiu a essa eleição. E lembrando que há umas 2 semanas atrás nós comentamos aqui sobre a fala do Macron, que mesmo perdendo a maioria, ele não renunciaria. Como assim? Vamos entender. Na França, o presidente, por exemplo, o cargo do Emmanuel Macron, ele permanece até 2027. Só que, quando ele perde a maioria no parlamento, ele não consegue governar. Ele não tem governabilidade. E assim, naturalmente e historicamente, o presidente renuncia. Porém, o Emmanuel Macron disse que mesmo perdendo, ele não renunciaria. Só que aí ele não conseguiria governar, viraria ali o que a gente chama de governo de coabitação. Então, perdeu. Né? Ainda não a maioria, possivelmente pode perder agora no segundo turno, a gente vai acompanhar aqui no Soco Matinal, mas a gente vai esperar aí se o Macron vai honrar com a sua palavra e vai ser ousado e alegre ou não. Né? Tem luz no fim do túnel ainda pro Manu, né? Como o mercado estava esperando ali, principalmente as últimas divulgações de boca de urna mesmo ali, esperava que o partido ali da direita iria ganhar com mais expressividade, talvez até definir aí já a eleição. Só que como não ganhou com tanta essa expressividade, então não ganhou o mesmo número de quantidade ali que estava esperando de cadeiras no parlamento, gerou ali um pouco mais de tranquilidade para o mercado, tanto europeu como também para a Bolsa da França, que hoje está subindo aí, como o Matheus disse, basicamente porque existe ainda muito um cenário indeciso. Provavelmente o partido do Macron, que é mais voltado para o centro e voltado ali também para a esquerda, eles devem fazer ali alguma coalizão. Deve ali ter uma dança de cadeiras aí nessa próxima semana e no domingo que vem a gente vai ter que esperar para verificar como que vai ser essa demanda. Mas o interessante é que na França ali,
se o partido da direita tiver essa maioria, ele vai ter ali o direito de indicar o primeiro-ministro, né, que é o premier, que aí provavelmente vai tornar a vida do Macron difícil e provavelmente vai dar uma travada também nas reformas que estavam para acontecer na França, que era ali para a parte do seguro de desemprego. Então até mesmo você falou do Bardella ali, que seria um provável nome ali para premier. A figura mais evidente ali, mais forte dentro da Reunião Nacional, que é esse partido, é o Jordan Bardella, que é um rapaz de 28 anos, cara. Olha que loucura, cara. Então, o premier ali da França pode acabar sendo justamente o Jordan Bardella. E aí, Malheiro, você confiaria o seu país na mão de um rapaz de 28 anos? Nesse ponto aí é legal a gente puxar pro Brasil, né? Que pra gente eleger um presidente aqui, pra poder se candidatar, tem que ter no mínimo 35 anos. Então, já tem que ter rodagem, né? Mínimo. Existe e os também... Estados Unidos são excepcionais na questão de escolher pessoas mais de idade pra presidência. Que isso? Tá falando do nosso querido Joe Biden. Que afirmação forte aí. Nosso querido Joe Biden aí ainda tá... Só porque ele esquece uma coisa ou outra. Outra isso coisa, é normal. todo mundo esquece. Todo mundo esquece. Tá louco. E a gente tem agora no mercado nacional, né? As compras aí vindas de produtos da China podem ficar mais caras agora, né? Exatamente. A gente teve o programa Mover aí que foi sancionado pelo presidente Lula. Então, com isso, uma das propostas que estão lá dentro é a taxação de compras de até $50. Então, as brusinhas aí vão ficar mais caras. Você não vai mais poder comprar barato da China, mas agora vai ter compra da Magazine Luiza, que compra da China e te vende pelo dobro do preço. Boa. Olha só que coisa boa. Então, essa taxação aí vem no contexto do programa Mover, que vai fornecer incentivos fiscais para a empresa aí que estão sendo apoiados pelo governo de setores estratégicos. Então, se ele vai tirar, né, a arrecadação de um lado, vai buscar de outro. E da onde que vem, né, acaba sobrando aí pro pessoal que precisa mais. Então, o imposto total vai ficar em 40,4%. Por quê? Os 20% vão incidir sobre o valor da compra e o ICMS incide sobre o valor da compra já acrescido os 20%. Então, na realidade, você paga imposto em cima de imposto. Então, ao invés de 37%, a gente passa ali dos 40% de imposto. E é contraditório até que essa sanção do PL acontece logo após algumas falas do presidente, falando que, abre aspas, fazer ajuste fiscal em cima da rentabilidade dos banqueiros e não vou fazer reajuste em cima do pobre. Então... o banqueiro ele compra a blusinha a $50. Exato. E daí ele não vai fazer em cima do pobre. Mas não vamos seguir com polêmicas no programa. E a próxima notícia aqui do mercado nacional é que a Equatorial se torna acionista de referência da Sabesp. E antes de começar com termos técnicos aí que as pessoas vão ter mais dificuldade de entender, fala pra gente o que é um acionista de referência e por que a Equatorial se torna isso. Exato. Então, no processo de privatização da Sabesp foi feito uma espécie de leilão para ver empresas que são interessadas em comprar 15% ali da participação da empresa. E a única interessada acabou sendo a Equatorial. Até tinha a Egea, né, que faz parte da holding da Itaúsa, mas acabou desistindo ali no último momento, principalmente por conta da insegurança jurídica que a gente tem no Brasil. Então a Equatorial, como a única interessada, arrematou os 15% aí da Sabesp pela bagatela de 6,9 bilhões de reais, o equivalente a R$ 67 por ação, um desconto aí de 10% em relação ao que é praticado no mercado. E agora, o que a Equatorial vai ter que fazer como um acionista de referência? Eles vão ter que ter uma participação mais ativa ali na empresa por meio de 1%, de 1/3, do conselho e um lock-up até 2029. Então eles não vão poder sair da empresa até 2029. Vão ter essa obrigação. Então, o que chamou a atenção foi o desconto que teve, né? 10% em relação ao fechamento de mercado aí da última sexta-feira de R$ 75,00. Daí a secretária paulista de Meio Ambiente, né, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, afirmou que não dá para comparar o preço dos papéis nessa negociação com praticado em mercado, porque a Equatorial vai assumir 1/3 do conselho da empresa e vai ter responsabilidades. Então olha só que negócio bom, né? Levaram 1/3 da empresa com 1/3 do conselho com 10% de desconto, ainda por cima. Então você aí, acionista tanto da Equatorial quanto da Sabesp, acompanha aí que essa mudança é bem drástica dentro do mundo corporativo da empresa, né? A gente vai agora para as notícias não tão irrelevantes, né? E a gente tem o Plano Real completa hoje 30 anos, né? Em dia 1º de julho de 1994, esse pacote econômico, essa grande mudança no governo Fernando Henrique Cardoso, abandonou toda a era do
cruzeiro, né? Que era uma moeda extremamente inflacionária, quem era dessa época sabia. E o Fernando Henrique também, cá entre nós, veio num momento muito bom, né? Porque qualquer coisa que viesse após o Collor seria maravilhoso, né? Um cara que consegue confiscar a poupança de todo mundo aí, não é muito bem quisto pela população. E quando a gente fala em plano real, a gente pensa principalmente na moeda, no real, que conseguiu deixar o câmbio flutuante ali e algumas coisas. Só que o plano real foi uma grande mudança econômica que ocorreu na época, que travou pelo menos um pouco mais o dragão da inflação, né? A gente teve na época uma grande reforma da Previdência, a gente também teve na época várias privatizações como a Vale, como a Telebrás, a gente teve também nessa época a implementação desse tripé macroeconômico, que é uma coisa que eu gosto muito de trazer aqui, porque poucas pessoas falam sobre tripé macroeconômico, e se a gente soubesse mais sobre isso, se a população soubesse sobre isso, a gente conseguiria entender várias cagadas que o governo acaba fazendo. O que é o tripé macroeconômico? Vamos lá, vamos para uma aulinha rápida aqui. A gente tem a responsabilidade fiscal, a gente tem a meta de inflação e a gente tem o câmbio flutuante. Com esses três pilares, esses três tripés, a gente consegue aí ter uma economia pulsante, né? Então, responsabilidade fiscal, o que é? É um superávit primário. Superávit primário é você ganhar mais do que gasta. Então eu ganho X, o governo, né, no caso, ganha X, eu vou gastar menos que isso. Então eu tenho um superávit primário e não um déficit. Ponto. Parece justo. Então, responsabilidade fiscal. Se o governo estiver gastando menos do que ganha, estamos bem. Meta de inflação. O que é a meta de inflação? Que é o segundo tripé. Meta de inflação a gente coloca uma meta de inflação para o ano, né? Uma porcentagem de inflação, e a gente segue essa meta de inflação através do controle da Selic e de outras formas que o governo consegue aí controlar a inflação. Legal. Estamos ganhando mais do que gastamos, estamos controlando a inflação. O terceiro é câmbio flutuante, é você deixar a oferta e a demanda manejar o valor da sua moeda. Ou seja, eu não vou lá dentro do mercado, como o Sarney já fez várias vezes, falar o arroz tem que ser vendido a tal preço e ponto. Isso não faz sentido. Então, se a gente tiver esses três pontos bem definidos, bem claros, e as pessoas conseguirem cobrar isso dos governantes, vendo que algum projeto de lei, alguma mudança econômica é diferente do tripé macroeconômico, a gente teria uma noção política e econômica melhor. Então, voltando, o tripé macroeconômico é responsabilidade fiscal, meta de inflação e câmbio flutuante. Se a gente tiver alinhado todo o país com isso, a gente consegue muitas coisas positivas aí. Então é isso, a gente tem, na verdade, só um dia de comemoração ao Plano Real, mas também lembrar que ele desvalorizou muito com o tempo. Mas, apesar de não ser as moedas antecessoras, que perderam muito mais rápido o valor, o real também perdeu valor, né, Malheiros? Exato. A gente já perdeu 78% do poder de compra desde que o real foi criado. Perdão aqui, a correção. 88% do poder de compra desde que o real foi criado. Então, pior do que a gente imaginou, mas muito melhor do que estava antes. Então se a gente... Aquele R$1 de 1994, que era páreo ao dólar, né? Na época até chegou um tempo a ficar mais caro do que o dólar em um determinado momento. Hoje, aquele R$1 vale 12 centavos. Exato. O que é uma inflação extremamente alta, mas incomparável com a inflação da época, onde a gente cortava zeros de moedas e trocava. Só uma correção. Hoje o R$1, a nota de R$1 tá valendo R$1.700. É verdade. É verdade. Se você tiver uma nota de R$1 especificamente, ela vale dinheiro aí para colecionadores. É verdade. Bela pontuação. Eu quero puxar só um adendo ali sobre o câmbio flutuante, né? O regime que a gente tem no Brasil, apesar de ser flutuante, é flutuante sujo. O que isso significa? Em momentos de muita volatilidade da moeda, se o dólar estiver disparando, o Banco Central entra no mercado ali como um vendedor de dólar, por exemplo, para conseguir segurar um pouco o preço, não ficar uma volatilidade tão alta aí e dar uma acalmada no mercado. E a gente demorou também um pouquinho para adotar o regime de câmbio flutuante, mesmo após o Plano Real, que foi quando ficou ali par a par, né, o real com o dólar. E isso acabou não funcionando no Brasil. A gente acabou queimando reserva internacional, com o Banco Central tendo que vender dólar e comprar real para manter essa paridade. Então não era sustentável no longo prazo manter um regime de câmbio fixo. Exatamente. Então a gente demorou um pouquinho mais depois de 94 para implementar esse terceiro tripé macroeconômico. E para finalizar, a gente tem aqui, né, na sexta-feira a gente tinha a notícia do ACO da Americanas, né, que estava foragido pela Interpol, como uma das pessoas mais procuradas do mundo. Acharam o menino. Acharam o Gutierrez. Ele se entregou ali, foi achado pela polícia
foi preso e, para surpresa de absolutamente ninguém, ele já foi solto. Né? E agora ele vai ter que simplesmente comparecer em juízo lá na Espanha a cada 2 semanas. Ele não vai nem voltar pro Brasil. É um pouco decepcionante isso. Ele faz uma fraude gigantesca no Brasil e não vai nem vir pra cá. Ele vai ficar na Espanha. É o benefício de ter dupla cidadania, né? É o benefício de ter cidadania. A liberdade cantou. E a Aninha apareceu também, né, Manuel? A Aninha apareceu, deve estar chegando ali em Guarulhos, que estava procurada também aí, uma das diretoras ali, uma das cabeças desse plano aí maligno da Americanas, que deve estar indo lá para a Polícia Federal só dar um oi, porque também não vai ficar presa. Provavelmente vai ter retido ali o passaporte, mas tranquilo, ganhou ali 50 milhões e provavelmente não deve ter muito transtorno. Espero que mude. Então, para finalizar o programa, que hoje passou dos 21 minutos aqui, o recado. Me permite o recado? Claro. Então o recado final tá comigo aqui. Então meu recado é pra você, qualquer outro lutador do UFC, principalmente em gringo. Se você é um lutador do UFC, fique longe do cruzado de Alex Poatan Pereira. Nesse sábado pra domingo a gente viu aí a letalidade do nosso índio brasileiro aí, mantendo o cinturão meio pesado, conseguindo aí nocautear mais uma pessoa de fora. Então é uma maravilha, Brasil explodindo em felicidade, Poatan, nosso índio brasileiro ganhando, Alex Poatan chama. Acabou o programa. Quem quiser chamar o Edson pra sair na mão aí também, deixa nos comentários. Que isso? Poatan contra Edson. E aí, vocês animam essa luta? Eu não. Eu não.